E aí, meu cria? Caicão tá de volta. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Não Tema. Já deixa o seu like aí e já comenta o seguinte. Tem uma pergunta para te fazer. Você tem medo do inferno? Comenta aí, deixa o comentário aqui embaixo. Já aproveita e compartilha o vídeo também para outras pessoas. Porque se você já está no terceiro episódio, significa que você está curtindo a série, certo? Então vamos lá. Você tem medo do inferno? Se sim, eu sei te dizer o porquê. Porque você ainda não se vê como filho. É por isso que você teme o inferno. Porque é muito simples. O inferno ele não foi criado para o homem. Ele não foi criado para o ser humano. Ele não foi criado para as pessoas. O inferno não é para nós. O inferno não é para nós. O inferno é para os anjos caídos, cara. Não tem por que você temer o inferno. Só que qual que é a parada? A questão é que você se coloca na direção do inferno. Como? Você não aceita a salvação. Porque tem gente que diz assim, eu preciso ser salvo. Você já foi salvo. Se você disser para mim que você não foi salvo, significa que você está dizendo que Jesus não morreu na cruz por sua causa. Só que ele morreu na cruz por sua causa. Por sua causa, por minha causa, por causa de todos os filhos que estavam em pecado. Daí Deus enviou ele para a terra para que ele pagasse por todos os pecados que vieram antes dele, por todos os pecados da época dele, por todos os pecados que vieram depois dele. Só que ele não tem pecado nenhum. E mesmo assim, ele, mesmo não tendo pecado nenhum, pagou por todos os nossos pecados. Só que se você disser para mim que você não foi salvo, você está dizendo para mim que Jesus não morreu na cruz para nos salvar. Aí tem parada errada. Tem parada errada. Então a questão é a seguinte: para você simplesmente sair da rota do inferno, aceite que você foi salvo. A realidade é essa. Você já foi salvo. Você não precisa ser salvo. É que você não aceita que foi salvo. Você tem que mudar essa mentalidade. Destrancar esse cadeado na sua mente. É isso que você precisa fazer. É isso que você precisa entender. Você já foi salvo. Você já foi salvo. Aceita que você foi salvo. Quando dizem aceite a Jesus como seu salvador, é simplesmente você aceitar que ele já te salvou, irmão. É simples, é muito simples. Você aceitar que ele já te salvou, que esse foi o objetivo dele aqui na terra como cordeiro. Ele veio aqui para servir de sacrifício pela nossa salvação. Simples. Mesmo assim, você continua temendo o inferno. Você morre de medo do inferno. E, pasme, é esse medo que te coloca na rota do inferno. Porque, é como eu falei no vídeo anterior, aquilo que você teme é aquilo que está acima de você. E se você teme o inferno, de novo, é porque você não se vê como alguém que foi salvo. Você não aceita que já foi salvo. Você não aceita que a coisa já acontece. Você espera que aconteça alguma coisa nova para que você seja salvo. Você espera a aprovação de alguém, sei lá, da sua igreja, da sua família, que seja, para dizer que você já foi salvo. Mas para que você precisa da aprovação de alguém para dizer para você que você já foi salvo? Você não precisa nem da minha. Eu estou te falando porque é a realidade. É porque ele já te aprovou, o Pai já te aprovou como salvo. Porque senão ele teria mandado Jesus para cá à toa. Você não consegue entender uma parada dessa? Então não tem por que você temer o inferno. Só que além da salvação existe um negócio muito maior. Que você não foi colocado nessa terra para ser salvo. Você já veio salvo para essa terra. Você já veio salvo para essa terra. Só que você não foi colocado aqui para ser salvo. Você foi colocado aqui para ser governante, para ser rei e sacerdote. O que é um rei? Um rei é alguém que rege, alguém que governa, alguém que comanda. O governo começa a partir de si mesmo, comandar a sua própria vida. E um sacerdote, o que é? Alguém que serve aos outros. A sua vida está a serviço de outras vidas. Só que servir a vida dos outros não é
fazer favores como a maioria pensa. Não é assim que se serve. Fazer um favor é você entregar aquilo que você tem, é você tirar do seu copo. Alguém precisa de água e você tira do seu copo, que está pela metade já, e você dá água para essa pessoa enquanto você vai passar sede. Isso não é servidão. Servidão é quando você transborda o copo. Isso é servidão. É quando você cresce tanto, quando você está tão abundante, que aí você pode passar isso para os outros. Isso funciona com tudo. Só que eu vou usar de novo o exemplo do dinheiro, como todos os vídeos, porque o exemplo do dinheiro é mais fácil de ser explicado e você capta ele com mais facilidade. Então vamos lá. Pega, por exemplo, aí um cara bilionário. O cara tem mais de 1 bilhão na conta, mais de 1 bilhão de patrimônio. O que ele vai fazer? Às vezes ele já nem tem mais com o que gastar esse dinheiro, ele já nem tem mais com o que investir. Se ele já chegou no bilhão, convenhamos, a renda dele é automática. Esquece, ele não precisa mais trabalhar pelo resto da vida dele. Talvez nem o neto dele precisaria trabalhar. Na verdade, acho que os próximos 1000 descendentes dele não precisariam trabalhar. Porque eu fiz umas contas aqui, e em média o brasileiro gasta durante a vida dele inteira 1.400.000, dependendo, chega a 2.800.000. Então, se você tem 1 bilhão na conta, você tem quase 1.000 vidas de caixa. É muita coisa, né? É muita coisa. Daí você coloca assim, vamos supor que cada geração tenha 4 filhos. Você tem aí mais de 200 gerações pela frente. Você não dá conta de gastar essa grana. Então, o bilionário ele não precisa, ele não tem a necessidade de trabalhar. O dinheiro trabalha por ele. Daí o que ele faz? Ele doa. Aí ele está transbordando, porque ele já passou do ponto de abundância. Então ele transborda, ele não transborda só dinheiro, ele transborda conhecimento, ele transborda sabedoria, ele transborda energia, até porque ele tem o tempo dele todo para ele. Então nem o tempo dele ele sabe mais como gastar. Então ou ele desfruta ou ele transborda. Muito simples. Muito simples. Isso é ser reinante. O reino parte de você. Se alguém disser para você que para chegar ao reino você precisa sair de si próprio, é mentira. Você precisa introjetar, fazer uma introspecção. Vou colocar num termo mais fácil de entender, num termo mais infantil. Você precisa cavar fundo dentro do seu próprio ser, e o mais fundo que você puder. Quando você chegar no cerne do seu ser, na sua identidade de filho do Criador, ali você encontrou o reino dentro de si mesmo. Ali você encontrou o reino dentro de si mesmo. É o seu talento. Se você nunca ouviu falar da parábola dos talentos, talento é uma moeda antiga, uma moeda de ouro antiga. E o talento representa a vida. E você, assim como eu, assim como todos, todo mundo começa com um talento, que é o seu próprio. Você tem 2 escolhas, enterrar ou investir para multiplicar. E o seu talento está enterrado dentro de você. E ele é o reino. E aí como que você investe o seu talento? Mostrando para as outras pessoas, espalhando o reino, mostrando para as outras pessoas que elas também são reinantes, que elas também são governantes. Não é que você tem que sair por aí carregando todo mundo nas costas. Não, você tem que chegar na pessoa e falar assim, eu não preciso te carregar porque você não precisa que eu te carregue. Você não precisa que eu te carregue. Ninguém é digno de dó. Ninguém é digno de dó. Ninguém é digno de dó. As pessoas são totalmente independentes. Aprende isso. Você é totalmente independente. Só que você ainda não acessou os níveis de independência que você quer, porque nem nos níveis mais baixos de independência você consegue operar. Entendeu? E é por isso que você não reina, é por isso que você não governa. E é por isso que nem a salvação você consegue aceitar. Só que na verdade a salvação você não aceita porque você não se acha digno. Você não se acha digno. Tem gente que quando eu falo assim, o pai te ama independente de qualquer coisa, a pessoa ela fica sem graça. Por quê? Porque o amor do pai constrange. Imagina um ser
que vai amar você independente de qualquer coisa. Você vai vacilar com ele inúmeras vezes, assim como eu já fiz. E faço também, porque eu sou pecador. O único homem que não tem pecado nessa terra é Jesus. Fora ele, todos nós temos pecado. Aí você chega no pai e fala, pai, me perdoa? Aí ele fala, eu te perdoo. Aí você comete um vacilo maior ainda. Chega e fala, pai, me perdoa? Aí ele fala, eu te perdoo. Aí você fica, mano, você se sente envergonhado, você se sente constrangido. É normal. Só que por conta disso, você não cria coragem nem de chegar no pai pra trocar uma ideia. É que nem eu falei, mano, ele quer reconciliação. Você não precisa ter medo de nada. Porque ele é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, se achegue a ele, troca uma ideia com ele. É teu pai e ele vai te ouvir, mano. É que você tá acostumado com o seu pai da terra, né? O cara não te dava ouvido quando você era pequeno. Não queria saber do que você tinha pra dizer, não queria saber do que você sentia. Aí você projeta a imagem do seu pai daqui no seu pai do céu, no nosso pai. E é por isso que você tem medo de chegar nele. É por isso que você tem medo de ser íntimo dele. E eu sei que eu não estou errado afirmando isso, porque eu mesmo já passei por isso. Então para de ter medo, velho. Mas como o foco aqui é o inferno, para finalizar eu vou dizer o seguinte: você não tem por que ter medo do inferno, porque o inferno não foi feito para você. Você foi feito para reinar nessa terra. Gênesis 1:26. Vou repetir. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança, e que ele governe sobre todas as coisas na terra. Ponto. Preciso explicar mais do que isso? Se é a imagem e semelhança do Pai, ele colocou você aqui para reinar. Pronto, expliquei mais rasgado, mais por baixo, mais largado, para ficar mais fácil de entender. Se é a imagem e semelhança do Pai, ele te colocou aqui para governar. Pronto. Ele não te colocou aqui para ir para o inferno e ele não te colocou aqui para ser salvo. Você já é salvo. Porque Jesus veio aqui para salvar a gente. E ele já salvou. Porque ele já morreu na cruz, ele já foi crucificado, ele já foi sacrificado, ele já se entregou como cordeiro. E como ele fez isso há 2000 anos atrás, eu acho que você não tem 2000 anos de idade, assim, pelas contas, ele fez isso antes de você nascer, então você já nasceu salvo, né? Então não perde seu tempo tendo medo do inferno. Bom, é isso. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta aí qual o seu medo. Falar a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior e vou falar em todos os vídeos. Comenta o seu medo aqui embaixo, que eu vou fazer um vídeo a respeito desse medo. Eu vou acrescentar na minha série. E se o medo que você comentar já tiver, eu aviso, daí é só você aguardar. Bonitinho. E tá tudo certo. Fechou? Não tema.